E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 99. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Não, porque, deixa eu só explicar isso. Quando a gente chegou aqui no podcast, você vê que eles estão tomando chá, né? Aí eu falei, alguém quer café? Aí o Duprá olhou pra minha cara, você toma café essa hora? E a gente já fez vários episódios aqui no podcast falando sobre cérebro e tudo mais, sobre sono. E a minha briga, inclusive lá no Materializa, é sempre, gente, vamos parar de tomar café às 3 da tarde no máximo. Independente, é uma orientação geral que funciona, né, pra todo mundo. Por quê? Porque o pessoal acha que não faz diferença. Mas o Bruno, por exemplo, ele tinha certeza que não fazia diferença pra ele tomar café 3 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. Tem gente que toma café 8 da noite, gente. Malu, é tipo loucura, tem gente né? que toma a próxima hora de dormir. Pois é. Você sabe uma coisa que, pensando no que você acabou de me falar, Bruno, uma coisa que funciona para maioria das pessoas, vocês não vão acreditar. É a coisa mais barata que existe, a coisa mais fácil de se fazer. Jejum intermitente. Eu ia falar. Jejum intermitente mas aí... é um booster neurológico. Eu estou aqui agora gravando em jejum. Eu também. Geralmente eu tô em jejum, porque eu eu preciso do meu... eu sei que a gente vai resgatar muita coisa, eu preciso estar na minha melhor performance mental aqui com vocês. Então, as pessoas têm muito medo, né, quando se fala em jejum. Vou perder massa magra, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Não vai nada. Existem as formas adequadas de fazer. E o jejum é uma forma, esse exemplo dessa pessoa que está toda errada, que está fazendo tudo errado. A primeira coisa que eu sugeriria, se fosse meu paciente na minha frente, eu ia falar assim, vamos tentar colocar um jejum uma vez na semana, vamos começar com 12 horas, depois a gente aumenta para 14, para 16, para 18. Horas, vamos combinar, né? Não. 12 horas é o mínimo que todo mundo Mas deveria tem gente que fazer. não faz, O cara tá cagado, não faz. Malu, não faz. Ele dorme, a última refeição dele é antes de dormir, aí ele dorme 7 horas, acorda, come imediatamente. Exato, você não tem ideia Quando das eu não coisas. fazia jejum, eu colhia exame de sangue. Já era, tipo Sofrido. assim, nossa, é sério. Hoje eu vejo e falo, cara, que bizarro, né? Lá no Materializa, desculpa, Imagina. mas lá no Materializa a gente sempre faz eu vou propondo para as pessoas também, porque a nossa nutricionista lá propõe, e eu falo, gente, vamos comer de acordo com a fome, só que aí primeiro a gente coloca comida de verdade e tudo mais. E a partir do momento que a pessoa para de comer industrializados, ela já consegue fazer um jejum mínimo de 12 horas tranquilo. É muito doido como a alimentação influencia muito nessa ideia de sentir fome o tempo inteiro. E nesse cara que você falou que tá completamente destrambelhado, e o Luciano brilhou muito de lembrar do jejum, porque eu acho que se pudesse resumir o que esse cara podia fazer para ele melhorar, chama-se desinflamar, tirar a inflamação. Isso é uma coisa que a gente fala muito o tempo todo e que poderia ser assim, acho que o core, assim, o cara poderia tatuar na parede dele ali, cara, eu preciso tirar minha inflamação, porque a inflamação atrapalha completamente a cognição. E muitas doenças são causadas pela inflamação. E quando a gente fala em jejum, tem muita gente que põe o jejum como se fosse uma coisa, nossa, perigosa e etc e tal, mas se você fosse resumir como algo muito prático, muito fácil, é interessante. Porém, pessoas que não fazem jejum, se começam a fazer um jejum muito longo, vão com muita sede ao pote, eles podem piorar a cognição. Tem um artigo bem interessante mostrando com as decisões judiciais. Os juízes na Itália, eles viram quantas sentenças erradas os juízes davam depois do almoço e antes do almoço. Quando os juízes estavam com fome, nesse artigo, eles tendiam a dar mais decisões erradas do que quando os juízes estavam alimentados. E aí a gente pensa, esse trabalho foi um trabalho feito com juízes que não praticavam o jejum. Se esses juízes praticassem o jejum, ia ser exatamente o oposto. Quando eles comem, vem o brain fog, você fica um pouco mais lento, você fica naquela leseira após comida, e antes de você comer você está voando. Então depende muito da sua flexibilidade metabólica. Você precisa estar acostumado a trabalhar o teu carro tanto com açúcar, que é o que o nosso corpo quebra mais fácil, quanto com ou gordura ou seu estoque, que a gente estoca muito em forma de gordura. Depois o glicogênio, que é em forma de açúcar, a gente estoca em forma de gordura. Então, se você, por um acaso, não tem esse treinamento do seu metabolismo, para ir na sua despensa, como se estivesse na tua casa, muitas pessoas só conseguem ir até a gaveta dos doces. E aí param ali. Outras pessoas conseguem ir até a despensa e realmente pegar a comida que estão armazenada na despensa. Essas pessoas podem ficar em jejum. As pessoas que só estão acostumadas a abrir a gaveta e comer o chocolatinho
não consegue ficar em jejum. Mas aí vale dizer que aí é treinamento, adaptação. Então, Não. obviamente, você não vai de uma hora para outra fazer 24 horas é. de jejum, 16 horas de jejum. Mas, a partir do momento que você vai mudando sua alimentação e vai se adaptando, você vai conseguindo. E, no geral, quem acha que não consegue, geralmente as pessoas que mais conseguem. Que mais tem resultado. Mais tem resultado e tem a capacidade adaptativa muito grande. E sabe uma coisa interessante? Que a gente não faz um jejum seco, só um jejum em si. Existem muitos otimizadores do jejum. Uhum. E a gente pode usar esses otimizadores. E esse é maravilhoso. É O TCM, triglicerídeo de TCM, cadeia que média. vem do óleo de coco. Exato. Isso é um otimizador. E todo mundo pergunta. Isso é muito comum. Ah, Luciano, se eu tomar, por exemplo, isso aí vai quebrar meu jejum. As pessoas estão preocupadas em quebrar. Eu penso, não sei nem se elas estão entendendo o que é quebrar Elas o nem jejum, sabem o que elas entendeu? estão fazendo. Então, se eu usar, por exemplo, qualquer macronutriente quebra jejum. Carboidrato, proteína, gordura. Só que isso aí é uma gordura. Quando você toma, por exemplo, estou em jejum agora. Eu venho aqui e tomo uma colher de TCM. Transitoriamente, se eu medir a quantidade de butirato no meu sangue, que é o corpo cetônico que eu preciso ter, ele pode cair um pouquinho, mas eu vou continuar em jejum. E eu vou, sei lá, fazer atividade física, eu vou trabalhar. Ele vai aumentar. Então, você cai um pouquinho o que o seu corpo produz, mas depois expande absurdamente. Por que a gente está dizendo isso? Que eu trouxe esse assunto de jejum e dos otimizadores. Porque quando a gente faz um jejum metabólico, em que a gente tira todos os macronutrientes que vão fornecer energia, né, exógena de fora, então eu vou depender do que eu tenho de estoque. O jejum, o propósito é esse, para produzir corpos cetônicos. Então, ao invés de ser a glicose ser a moeda energética, o corpo cetônico passa a ser a moeda energética. Isso para o cérebro é maravilhoso, principalmente se o paciente, se o indivíduo estiver muito inflamado. Então, essa pessoa muito inflamada, ela precisa desinflamar e ela precisa treinar o cérebro dela para se interessar por outros tipos de energia que ele nunca apresentou. Existem pessoas que passam por esse mundo, vivem 90 anos e não sabem o que é usar 1 nanomol de corpos cetônicos de energia. Porque se você come 3 em 3 horas e toda essa refeição tem carboidrato, seu corpo vai produzir corpos cetônicos para quê? É visto como uma energia alternativa. Sim, e os corpos cetônicos, eles sempre são opostos à glicose. Então, enquanto tem glicose, né? É preferencial. É preferencial. É mais fácil. Metabolicamente é muito fácil você usar uma glicose 6-fosfato para produzir energia lá no final. Entendeu? É muito fácil para o metabolismo isso. O metabolismo ele é safadinho, sabe? Então ele vai sempre naquela via mais Lógico. fácil. Aham.